Eu criei 5 filhos sozinha, dei a eles tudo o que eu tinha, e quando finalmente achei que poderíamos ser uma família unida, eles se juntaram e me disseram: Mamãe, hoje arrumamos uma nova casa para você. A partir de hoje você vai morar no asilo, onde é seu lugar. Naquele momento senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços e percebi que tudo o que eu acreditava sobre amor de mãe estava prestes a ser testado da forma mais cruel possível. Se você está assistindo essa história, por favor, deixe seu like, comente aqui embaixo de qual cidade você está nos acompanhando e se inscreva no canal. Sua presença aqui significa muito para mim nesse momento tão difícil que preciso compartilhar. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e durante quase 40 anos dessa vida, acordei todos os dias com um único propósito: cuidar dos meus filhos. 5 crianças que vieram ao mundo em momentos diferentes, cada uma trazendo suas próprias alegrias e desafios, mas todas carregando um pedacinho do meu coração. Eu me lembro do cheiro de talco e leite morno que impregnava nossa casa pequena, das noites sem dormir embalando berços, das manhãs correndo para preparar café da manhã antes de todos irem para a escola. Era uma vida cansativa, cheia de contas para pagar e sacrifícios diários, mas era minha vida e eu amava cada segundo dela. Quando fiquei viúva aos 35 anos, com 5 bocas para alimentar e nenhuma profissão além de ser mãe e dona de casa, pensei que o mundo tinha acabado. Meu marido Roberto morreu num acidente de trabalho tão repentino que mal tive tempo de me despedir. Lembro do telefone tocando naquela tarde de quinta-feira, da voz trêmula do supervisor dele do outro lado da linha, das minhas pernas fraquejando quando entendi que ele não voltaria mais para casa. As crianças ainda eram pequenas. Fernando tinha 12 anos, Cristina 10, os gêmeos José e João tinham 7. E a caçula Mariana acabara de completar 4 aninhos. Como eu ia fazer? Como uma mulher sem estudo, sem experiência de trabalho, ia sustentar 5 filhos sozinha? Mas eu fiz. Deus sabe como, mas eu fiz. Comecei trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes, acordando às 5 da manhã quando o céu ainda estava escuro e o frio cortava a pele. Eu saía de casa deixando as crianças ainda dormindo, com Fernando, o mais velho, responsável por acordar os irmãos e garantir que todos tomassem café antes da escola. Voltava para casa no final da tarde, com as costas doendo, as mãos ásperas de tanto esfregar chão e lavar roupa, mas sempre com um sorriso no rosto e alguma coisa gostosa para o jantar. Mesmo que fosse só arroz, feijão e ovo frito, eu fazia questão de sentar com eles à mesa e perguntar como tinha sido o dia de cada um. A casa onde morávamos era alugada, pequena demais para 6 pessoas com 2 quartos minúsculos que dividíamos como podia. Eu dormia com Mariana no quarto menor, enquanto os 4 mais velhos se espremiam no outro, com beliches velhos que rangiam a cada movimento. A sala servia de tudo um pouco. Local de estudos à tarde, onde a mesa ficava coberta de cadernos e livros, sala de televisão à noite, quando conseguíamos uns minutos de descanso, e até local de costura nos fins de semana, quando eu fazia alguns bicos consertando roupas para vizinhos para ganhar uns trocados extras. O cheiro daquela casa era uma mistura de sabão em pó, comida caseira e mofo das paredes que eu tentava esconder com desinfetante. Não era muito, mas era nosso lar. Fernando sempre foi meu braço direito. Desde pequeno, ele entendeu que precisava crescer rápido, assumir responsabilidades que nenhum menino de 12 anos deveria ter. Eu via nos olhos dele uma maturidade que me partia o coração, mas também me enchia de orgulho. Ele ajudava os irmãos com a lição de casa, resolvia as brigas entre José e João quando eles brigavam por causa de brinquedo ou bobagem de criança, e sempre guardava o melhor pedaço da comida para mim,
mesmo quando eu insistia que ele comesse. Mamãe, você trabalha o dia todo, você precisa comer bem, ele dizia com aquela voz firme, empurrando o prato na minha direção. Cristina era minha ajudante na cozinha e com Mariana. Aos 10 anos, ela já sabia fazer arroz melhor que muita gente adulta, penteava os cabelos da irmãzinha com cuidado toda manhã, fazendo trancinhas que ficavam tortas, mas cheias de amor. Ela tinha um jeito doce, sempre preocupada se todo mundo estava bem, se alguém precisava de alguma coisa. Quando eu chegava cansada do trabalho, era Cristina quem me trazia um copo d'água, quem massageava meus ombros com suas mãozinhas pequenas, quem sussurrava baixinho que tudo ia ficar bem. Os gêmeos eram pura energia e travessura. José e João eram idênticos na aparência, mas completamente diferentes no jeito de ser. José era mais calmo, gostava de desenhar e passava horas rabiscando no verso de folhas velhas que eu trazia do trabalho. João era o arteiro, sempre aprontando alguma, sempre com o joelho ralado de tanto correr e cair. Eles brigavam feio às vezes, rolavam no chão, se empurrando e gritando, mas 5 minutos depois estavam abraçados assistindo desenho como se nada tivesse acontecido. Essa cumplicidade deles sempre me fascinou. E tinha a Mariana, minha bebê. Ela mal se lembrava do pai, era pequena demais quando ele partiu. Para ela, família era aquilo: a mãe que trabalhava muito e chegava cansada, os irmãos que cuidavam dela, a casa apertada, mas cheia de gente. Ela tinha o sorriso mais bonito do mundo, 2 dentinhos da frente um pouquinho separados que davam um charme especial. E uma risada que parecia música. Quando eu chegava em casa, ela corria para mim gritando "Mamãe!" e me abraçava com tanta força que todas as dores do dia sumiam naquele instante. Os anos foram passando assim, numa rotina de trabalho pesado e amor intenso. Eu ia às reuniões da escola sempre que podia, mesmo que significasse perder algumas horas de trabalho e, consequentemente, algum dinheiro. Ver os cadernos deles com estrelinhas douradas e carimbos de parabéns era minha maior recompensa. Fernando sempre tirava notas boas. Cristina era a queridinha das professoras pela dedicação. Os gêmeos eram bagunceiros, mas inteligentes. E Mariana estava aprendendo a ler com aquele entusiasmo gostoso de criança, descobrindo o mundo. Nas noites de sexta-feira, quando sobravam uns trocados, eu comprava uma Coca-Cola de 2 litros e a gente fazia pipoca na panela. O cheiro de milho estourando invadia a casa inteira e todos se juntavam na sala para assistir o programa de auditório na televisão velha que eu tinha comprado num brechó. Esses momentos eram mágicos. A gente ria junto, comentava sobre os quadros, imitava os bordões dos apresentadores. Era ali, espremida no sofá desbotado com meus 5 filhos ao meu redor, que eu sentia que todo o sacrifício valia a pena. Eu me lembro especialmente dos aniversários. Nunca tive dinheiro para festas grandes, mas fazia questão de fazer um bolo caseiro para cada um deles. Acordava de madrugada no dia do aniversário, acendia o fogão velho que às vezes falhava e preparava a massa com o que tinha em casa. Às vezes era um bolo simples de fubá, outras vezes conseguia fazer um de chocolate quando tinha algum dinheiro extra. Não tinha cobertura elaborada nem velas coloridas suficientes para todos os anos, mas tinha amor. E quando eu via os olhinhos deles brilhando ao redor daquele bolo humilde, cantando parabéns desafinados, mas felizes, eu tinha certeza de que estava dando a eles o que realmente importava. Fernando foi o primeiro a terminar o ensino médio. Lembro da formatura dele, numa escola pública do bairro, onde consegui comprar uma camisa social usada para ele vestir. Ele estava tão bonito, tão crescido, e quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para pegar o diploma,
Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Meu menino tinha conseguido. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo tendo que estudar à luz de vela quando faltava luz porque eu não tinha conseguido pagar a conta, ele tinha conseguido. Naquela noite, ele me abraçou e disse algo que eu guardaria no coração para sempre. Mãe, tudo o que eu sou eu devo a você. Você me ensinou que não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Aos poucos, todos foram crescendo. Cristina se formou 2 anos depois de Fernando, com honras de melhor aluna da turma. Os gêmeos se formaram juntos, como faziam tudo na vida, e finalmente chegou a vez de Mariana, minha caçula, receber seu diploma. Ver todos os 5 com um estudo completo era um sonho que eu mal ousara sonhar naqueles primeiros anos difíceis de viuvez e solidão. Eu tinha cumprido minha missão de mãe, ou pelo menos achava que tinha. Com o tempo, eles começaram a trabalhar e eu pude finalmente desacelerar um pouco. Não precisava mais fazer 3 trabalhos ao mesmo tempo. Minhas mãos já não doíam tanto no final do dia. Fernando arrumou emprego num escritório, Cristina começou a trabalhar numa loja, os gêmeos foram para a construção civil, ganhando melhor do que eu ganhara em anos de faxina. E Mariana conseguiu uma vaga como recepcionista numa clínica. A casa ainda era a mesma alugada, pequena e velha, mas agora tinha comida farta na geladeira. A televisão era nova e até conseguimos trocar alguns móveis. Eu pensava que a parte difícil tinha passado. Com os 5 filhos formados e trabalhando, imaginei que finalmente poderíamos descansar juntos, aproveitar o fruto de tantos anos de sacrifício. Mas a vida tem um jeito curioso de nos mostrar que cada fase traz seus próprios desafios, suas próprias dores. E foi nessa época, quando todos estavam construindo suas vidas, que comecei a sentir algo mudando, algo que eu não conseguia nomear ainda, mas que estava ali latente, como uma semente plantada esperando o momento de brotar. Fernando foi o primeiro a casar. Conheceu a Patrícia no trabalho, uma moça bonita de família com mais posses que a nossa. Lembro do dia que ele me trouxe em casa para conhecer. Ela entrou pela porta com um sorriso educado, mas seus olhos percorreram nossa sala pequena, os móveis velhos, as paredes descascadas, e eu vi algo passar por seu rosto, uma expressão rápida que tentou disfarçar. Muito prazer, dona Helena. Fernando fala tanto da senhora, ela disse, estendendo uma mão de unhas bem feitas e pele macia, tão diferente das minhas mãos calejadas de tantos anos de trabalho. Eu fiz um café, coloquei na mesa nossa melhor toalha, aquela que eu guardava para ocasiões especiais, e servi com os biscoitos que tinha comprado no mercado. Patrícia comeu mastigando devagar, e deixou o resto no pratinho. Ela falava sobre o trabalho dela, sobre os lugares que conhecia, sobre planos para o futuro, e Fernando a olhava com aquele brilho nos olhos de quem está apaixonado. Eu queria gostar dela, queria mesmo, porque meu filho a amava. Mas havia algo na forma como ela olhava para nossa casa, para mim, que me deixava desconfortável. O casamento foi numa igreja bonita do centro, com decoração que deve ter custado uma fortuna. A família dela ocupava um lado inteiro da igreja, gente bem vestida, perfumada, conversando baixo sobre assuntos que eu não entendia. Do nosso lado, éramos poucos. Eu, meus outros 4 filhos, alguns primos distantes e vizinhos queridos que me acompanharam durante anos. Eu usei um vestido azul que Cristina me ajudou a escolher, sapatos novos que apertavam meus pés inchados e tentei sorrir durante toda a cerimônia. Mas quando Fernando disse sim, quando ele beijou Patrícia e se tornou oficialmente marido dela, senti um aperto no peito como se estivesse perdendo um pedaço de mim. Depois do casamento, Fernando visitava menos.
No começo, ele vinha todo fim de semana, trazia a Patrícia junto e a gente almoçava em família como sempre fizemos. Mas com o tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas. Ele ligava dizendo que tinha compromisso com a família dela, que Patrícia tinha marcado um almoço com os pais, que estavam cansados do trabalho e precisavam descansar. Mãe, a senhora entende, né? A gente precisa dividir o tempo, ele dizia do outro lado da linha. E eu respondia que sim, que entendia perfeitamente, mesmo sentindo um vazio crescendo dentro de mim. Cristina foi a segunda a casar com o Marcelo, um rapaz simples que trabalhava como mecânico. Esse eu gostei na hora. Ele tinha um sorriso largo, mãos grandes e fortes, cheias de graxa embaixo das unhas, e um jeito humilde de falar que me lembrava do meu falecido Roberto. Dona Helena, a senhora fez um trabalho incrível com essa família. Ele me disse na primeira vez que veio jantar em casa, comendo 2 porções da minha lasanha e pedindo bis da sobremesa. Com Marcelo, Cristina parecia feliz de verdade, e isso bastava para mim. Eles alugaram uma casa pequena a 3 quarteirões da minha, e no começo Cristina vinha me ver quase todo dia. Tomávamos café juntas na minha cozinha, ela me contava sobre a vida de casada, sobre os planos que tinham, e eu dava conselhos baseados nos meus anos de experiência. Mas então Cristina engravidou, e com a gravidez vieram as náuseas, o cansaço e as visitas começaram a rarear. É difícil, mãe. Ela me disse numa das últimas vezes que conversamos longamente, a barriga já grande no 7º mês. Mal consigo sair da cama há alguns dias. Eu ofereci ajuda, disse que podia ir até a casa dela fazer comida, limpar, cuidar do que precisasse. Mas Marcelo foi educado e disse que estava tudo sob controle, que a mãe dele também estava ajudando, que eu não precisava me preocupar. A mãe dele. Essas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Claro que ela tinha direito de ter ajuda da sogra também. Eu não era egoísta a ponto de querer exclusividade. Mas doeu perceber que eu não era mais a primeira pessoa que minha filha procurava quando precisava de alguma coisa. Os gêmeos, José e João, casaram com diferença de apenas 6 meses um do outro. José se casou com a Fernanda, uma professora dedicada que conheceu num curso técnico que ele fez. João casou com a Luciana, uma mulher forte e decidida que trabalhava como gerente de loja. Os dois casamentos foram mais simples, festas em salões alugados com churrasco e cerveja, músicas altas e muita dança. Eu me diverti naqueles dias, dancei com meus filhos, chorei de emoção, senti que ainda éramos uma família unida. Mas, assim como aconteceu com Fernando e Cristina, logo após os casamentos, as coisas começaram a mudar. José e Fernanda se mudaram para um bairro mais distante, onde conseguiram alugar uma casa maior por um preço bom. A distância fazia com que as visitas fossem ainda mais raras. João e Luciana ficaram mais perto, mas Luciana tinha uma personalidade forte, sempre cheia de opiniões sobre tudo, e eu sentia que minha presença a incomodava de alguma forma, que eu não conseguia entender. E então tinha a Mariana, minha caçula, minha bebê. Ela namorava o Rodrigo há 3 anos quando finalmente anunciaram o noivado. Rodrigo trabalhava numa empresa grande, ganhava bem, usava terno todo dia e falava de investimentos e ações como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele era educado comigo, sempre me cumprimentava com um beijo no rosto, mas havia uma distância nele, uma formalidade que me deixava sem saber como agir. O casamento de Mariana foi o mais elaborado de todos. Patrícia, que já estava casada com Fernando há alguns anos, ajudou a organizar tudo, escolheu o buffet, a decoração. Até o vestido da noiva ela opinou. Mariana estava radiante, mas eu mal a via durante os preparativos.
Estava sempre correndo de um lado para o outro, sempre com algum compromisso, sempre ocupada demais para sentar e conversar comigo, como fazíamos antes. No dia do casamento dela, quando a vi entrando na igreja com aquele vestido branco deslumbrante, o véu caindo pelas costas, a música tocando suave, meu coração se encheu de um misto de alegria e tristeza que era quase insuportável. Minha menininha, que eu embalei no colo tantas noites, que eu penteei os cabelos todas as manhãs, estava se tornando esposa de outro homem. Ela estava linda, feliz, perfeita, mas quando passou por mim na entrada da igreja, nossos olhos se encontraram apenas por um segundo, antes dela olhar para a frente, para Rodrigo esperando no altar. Depois que todos casaram, a casa ficou vazia demais. Era só eu agora, sozinha naquela casa pequena que tinha sido apertada para 6 pessoas e agora parecia enorme para uma só. O silêncio era ensurdecedor. Não tinha mais barulho de crianças brigando, não tinha mais gritaria na hora do banho, não tinha mais porta batendo de madrugada quando alguém chegava tarde. Só tinha eu e minhas memórias. Eu tentava manter contato com todos. Ligava toda semana para cada um, perguntava como estavam, se precisavam de alguma coisa. Algumas vezes eles atendiam animados, outras vezes eu sentia pressa na voz deles, como se minha ligação fosse uma interrupção indesejada. Mãe, estou no meio de uma reunião, posso te ligar depois? Fernando dizia. Mãe, agora não dá, estou cozinhando e o bebê está chorando? Cristina respondia. Mãe, estou no trânsito, a gente conversa amanhã. José falava, e o amanhã muitas vezes não chegava. Aos domingos, eu preparava almoço esperando que alguém aparecesse. Fazia a comida que eles mais gostavam quando eram crianças. O frango assado do Fernando, o estrogonofe da Cristina, a feijoada que os gêmeos adoravam, o arroz doce que era a sobremesa favorita da Mariana. Colocava a mesa, arrumava as cadeiras, ligava para avisar que o almoço estava pronto. Tonene, começo, alguns vinham, mas com o passar dos meses, as desculpas foram aumentando. Tinha churrasco na casa do sogro, tinha passeio programado, tinha cansaço do trabalho da semana. Comecei a passar os domingos sozinha, olhando para aquela mesa farta que havia preparado com tanto carinho, comendo em silêncio e guardando o resto em potes na geladeira. A comida durava a semana inteira e eu ia esquentando as sobras, cada garfada me lembrando que tinha feito aquilo, esperando meus filhos, esperando risadas e conversas e a bagunça gostosa de uma família reunida. Teve um domingo específico que marcou algo em mim. Era aniversário do Roberto, meu falecido marido, pai deles. 27 anos que ele tinha partido, e todo ano nessa data eu fazia questão de reunir a família, de lembrarmos dele juntos, de honrarmos a memória do homem que nos deu aqueles 5 filhos maravilhosos. Liguei para todos durante a semana, avisei da data, pedi que viessem, preparei o almoço favorito dele, coloquei flores frescas na mesa, até trouxe fotos antigas para mostrarmos juntos. Cheguei a arrumar 6 lugares na mesa, como se ele estivesse ali conosco em espírito. Meio-dia chegou, 1h da tarde passou e ninguém apareceu. Fernando ligou dizendo que Patrícia não estava se sentindo bem. Cristina mandou mensagem informando que o bebê tinha febre. Os gêmeos simplesmente não deram notícia. E Mariana, minha caçula, enviou uma mensagem rápida. Desculpa, mãe, esqueci completamente. Rodrigo já tinha comprado ingressos para o cinema. Sentei sozinha naquela mesa, olhando para os 6 pratos vazios, para a comida esfriando, para as fotos do Roberto espalhadas. E pela primeira vez em todos aqueles anos de luta e sacrifício, me permiti chorar de verdade. Não era um choro silencioso e contido, era um soluço profundo que vinha do fundo da alma. Um choro de quem estava percebendo que algo estava mudando.
que o amor que eu tinha dedicado incondicionalmente durante décadas talvez não fosse mais correspondido da mesma forma. Os meses foram passando e eu tentava me convencer de que era normal, que filhos crescem e seguem suas vidas, que eu não podia esperar que ficassem grudados em mim para sempre. Mas no fundo do meu coração havia uma inquietação crescente, uma sensação de que algo mais estava acontecendo, algo além do simples distanciamento natural da vida adulta. Pequenos acontecimentos começaram a se acumular, detalhes que sozinhos pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um quadro que eu não queria enxergar. A primeira vez que senti que algo estava realmente errado foi no aniversário de 60 anos de uma vizinha querida, a dona Marta, que morava na mesma rua há décadas. Ela fez uma festa simples no quintal de casa, convidou as amigas do bairro e eu fui com prazer, feliz por sair um pouco daquela casa vazia e silenciosa. Estava conversando com as outras senhoras, tomando refrigerante e comendo bolo, quando o assunto inevitavelmente caiu sobre filhos e netos. Meus filhos vêm me visitar todo fim de semana, Dona Marta dizia com orgulho, os olhos brilhando. Domingo passado estavam todos aqui, fizemos um almoço maravilhoso. Outra vizinha, a Dona Célia, complementou. Pois é, minha filha mora longe, mas me liga todo dia mesmo, para saber como estou. E a Dona Beatriz, viúva como eu, contou que os filhos faziam questão de levá-la para passear, para conhecer lugares novos, para não ficar só em casa remoendo o passado. E você, Helena? Como estão seus meninos? A Dona Marta me perguntou, e todas se viraram para mim esperando minha resposta. Senti minha garganta apertar, as palavras travarem na boca. O que eu ia dizer? Que não via meus filhos há semanas? Que as ligações tinham se tornado cada vez mais curtas e espaçadas? Que me sentia esquecida pela mesma família que eu tinha dado tudo de mim para criar? Estão bem. Estão todos trabalhando muito, cada um cuidando da sua família, eu respondi, forçando um sorriso que não chegou aos meus olhos. Sabe como é? Vida corrida, todo mundo ocupado. As senhoras acenaram com a cabeça, compreensivas, mas eu vi nos olhos delas algo que me doeu mais do que qualquer palavra. Pena. Elas sentiam pena de mim, e isso era insuportável. Voltei para casa naquela noite com o coração pesado. Deitei na cama, a mesma cama que tinha dividido com a pequena Mariana por tantos anos, e fiquei olhando para o teto, repassando na minha cabeça cada momento da minha vida como mãe. Onde eu tinha errado? O que eu tinha feito de errado para merecer esse abandono silencioso? Porque era isso que estava acontecendo. Eu já não conseguia mais negar. Meus filhos estavam me abandonando aos poucos, gentilmente, mas estavam. As semanas seguintes trouxeram mais sinais. Cristina teve o segundo bebê, uma menina linda que eles chamaram de Sofia. Eu soube do parto por uma mensagem no grupo de família do WhatsApp, uma foto da bebê recém-nascida com a legenda: Sofia chegou. Todos saudáveis, graças a Deus. Nenhuma ligação pessoal, nenhum convite para ir ao hospital conhecer a neta, apenas aquela mensagem fria num grupo onde todos mandavam parabéns com emojis de coração. Esperei uns dias achando que Cristina ia me ligar quando estivesse mais descansada, quando tivesse se estabelecido em casa com a bebê. Mas a ligação não veio. Fui eu quem ligou, depois de uma semana inteira esperando. Marcelo atendeu, a voz dele soando cansada. Alô, dona Helena? Oi, Marcelo. Eu gostaria de ir aí conhecer minha neta, ver como a Cristina está, levar uma comidinha para ajudar vocês, eu disse, tentando soar casual, como se não estivesse desesperada por aquele convite. Houve uma pausa do outro lado da linha, um silêncio constrangedor que durou alguns segundos demais. Olha, dona Helena, é que está tudo meio corrido aqui, sabe?
A Cristina está se adaptando com 2 bebês, a casa está uma bagunça, a gente não está recebendo visitas aí. Mas assim que as coisas acalmarem, a gente te chama, tá bom? Mas a mãe dele tinha ido, eu tinha certeza. Não porque alguém me contou, mas porque eu conhecia minha filha, sabia que a sogra já devia ter passado por lá, ajudado, segurado a bebê, feito tudo o que eu estava sendo impedida de fazer. Desliguei o telefone com a sensação de ter levado um tapa na cara. Minha própria filha, que eu criei, que eu cuidei quando ela era bebê, não queria minha ajuda agora, que tinha sua própria filha. A dor era física, como se alguém estivesse apertando meu peito com força, tirando todo o ar dos meus pulmões. Sentei na cozinha vazia, olhando para as panelas velhas onde tinha feito milhares de refeições para aquela família, e me perguntei se tudo aquilo tinha sido em vão. Fernando também começou a dar sinais estranhos. Numa das raras vezes que atendeu minhas ligações, mencionou que tinha recebido uma promoção no trabalho, que agora era gerente de departamento, que estava ganhando bem melhor. Fiquei tão feliz por ele, tão orgulhosa. Que maravilha, filho! Você merece, sempre foi tão dedicado. A gente precisa comemorar. Posso fazer aquele jantar que você adora, eu disse, já pensando no cardápio, na mesa arrumada, na alegria de ter meu filho em casa comemorando. Ah, mãe, a gente já comemorou aqui em casa. Patrícia fez um jantar para os pais dela, foi bem legal, ele respondeu. E eu senti como se tivesse sido socada no estômago. Ele tinha comemorado uma conquista tão importante e nem tinha pensado em me incluir. Nenhum convite, nenhuma consideração. Eu tinha sido deixada de fora do momento de orgulho do meu próprio filho. Os gêmeos também estavam distantes. José me ligava às vezes, conversas rápidas onde ele parecia estar fazendo aquilo por obrigação, não por vontade. Fernanda engravidou, e quando soube por ele, semanas depois de todos já saberem, percebi que eu era a última a ser informada sobre as novidades da família. João simplesmente parou de atender minhas ligações. Quando eu insistia, mandava mensagem dizendo que estava ocupado, que me ligava depois, mas o depois nunca chegava. Teve um dia que resolvi ir até a casa de João sem avisar. Peguei o ônibus, desci no ponto perto da casa dele, caminhei aqueles 3 quarteirões com as pernas doendo, mas o coração cheio de esperança de ver meu filho, de conversar com ele pessoalmente, de entender o que estava acontecendo. Bati na porta, esperei. Ouvi barulho dentro de casa, vozes, passos. Bati de novo. Silêncio. Sabia que tinha alguém em casa, tinha certeza, mas ninguém veio atender. Fiquei ali parada na frente daquela porta fechada, sentindo a humilhação queimar meu rosto. Meu próprio filho estava se escondendo de mim dentro da própria casa. Voltei para o ponto de ônibus com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem me importar se alguém via, sem me importar com mais nada. No ônibus lotado, apertada entre estranhos que seguiam, suas vidas sem saber da dor que eu carregava, fiquei pensando em como tinha chegado àquele ponto. E Mariana, minha bebê, estava cada vez mais inacessível. Rodrigo tinha sido promovido também, ganhava muito bem, e eles tinham se mudado para um apartamento num bairro nobre da cidade. Da última vez que consegui falar com ela, mencionei que gostaria de conhecer o apartamento novo. Ai, mãe, assim que a gente terminar de decorar tudo, eu te chamo para conhecer, tá? Ela disse com aquela voz doce que sempre teve, mas eu percebi a falta de sinceridade, a promessa vazia que provavelmente nunca se cumpriria. As contas começaram a ficar difíceis de pagar. Eu tinha me aposentado, mas a aposentadoria era mínima, mal dava para cobrir o aluguel, a luz, a água, o gás. Comecei a economizar em tudo, comprando apenas o essencial, às vezes pulando refeições para fazer o dinheiro render mais. Emagreci, minhas roupas ficaram frouxas no corpo, mas não tinha dinheiro para comprar nova.
As dores nas costas, herança de tantos anos de trabalho pesado, pioraram. Mas eu não ia ao médico porque não podia pagar os remédios que certamente receitariam. Pensei em pedir ajuda aos meus filhos. Todos estavam ganhando bem agora. Todos tinham condições de me dar uma ajuda financeira, nem que fosse pequena. Mas meu orgulho não deixava. Eu tinha criado 5 filhos sozinha, tinha trabalhado até os ossos para nunca faltar nada para eles, e agora ia pedir dinheiro, ia me rebaixar a isso. Preferia passar necessidade calada do que dar esse gostinho para eles, do que mostrar que precisava deles, depois de eles terem deixado tão claro que não precisavam mais de mim. Mas a situação piorou quando o dono da casa avisou que ia aumentar o aluguel. Um aumento absurdo que eu não tinha como pagar. Tentei negociar, expliquei que era aposentada, que morava ali há décadas, que não tinha para onde ir. Ele foi irredutível. Se não pudesse pagar, que procurasse outro lugar. Fiquei desesperada. Para onde eu ia? Com que dinheiro ia me mudar? Como ia alugar outro lugar se mal conseguia pagar onde estava? Foi então que tomei coragem e liguei para Fernando. Meu filho mais velho, sempre tão responsável, certamente me ajudaria. Expliquei a situação, a voz tremendo de vergonha e necessidade. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei de falar, houve uma pausa longa. Mãe, deixa eu conversar com a Patrícia e com os outros. A gente vê o que pode fazer, ok? Mas a forma como ele disse aquilo, o tom de voz, me fez sentir que eu era um problema a ser resolvido, não uma mãe pedindo ajuda aos filhos que criou. Desliguei o telefone e desabei. Chorei como não chorava desde o dia que Roberto morreu, soluços profundos que sacudiam todo o meu corpo magro e cansado. Ali, sentada no chão frio da cozinha, encostada no armário velho, percebi que tinha perdido mais do que a casa. Tinha perdido minha família, minha identidade como mãe, meu lugar no mundo. Os filhos, pelos quais eu tinha vivido, não me queriam mais por perto. Passaram-se 3 dias desde que liguei para Fernando pedindo ajuda. E nada. Nem uma ligação de retorno, nem uma mensagem, nem um sinal de que ele tinha conversado com os irmãos sobre minha situação. Eu tentava me ocupar, limpando a casa que já estava limpa, organizando armários que já estavam organizados, qualquer coisa para não ficar pensando na angústia que me consumia por dentro. O prazo que o dono da casa tinha me dado estava acabando e eu não sabia o que fazer, para onde ir, como resolver aquilo sozinha. Foi numa quinta-feira de manhã que meu telefone tocou. Era Fernando. Meu coração deu um salto de esperança. Alô, filho? Eu atendi, tentando esconder o desespero na voz. Oi, mãe. Olha, eu conversei com todo mundo aqui, com a Patrícia, com os meus irmãos, e a gente chegou numa solução para o seu problema, ele disse, a voz estranhamente formal, como se estivesse numa reunião de negócio. A gente vai aí hoje à tarde, às 3 horas. Todos nós. Precisa estar em casa. Todos. Meus 5 filhos viriam me visitar ao mesmo tempo? Isso não acontecia há meses, talvez mais de 1 ano. Meu coração se encheu de uma esperança tímida. Talvez eles tivessem sentido minha falta, talvez estivessem vindo me oferecer ajuda de verdade, talvez a família fosse se reunir novamente. Claro, filho, eu estou em casa. Vou fazer um café, preparar alguma coisa para vocês comerem, eu disse, já pensando no que podia fazer com o pouco que tinha na despensa. Não precisa fazer nada, mãe. A gente só precisa conversar, ele respondeu, e algo no tom dele me gelou a espinha. Mas eu não quis pensar nisso. Não quis estragar aquele momento de expectativa. Desliguei o telefone e comecei a arrumar a casa freneticamente. Varri, passei pano, organizei as almofadas do sofá, limpei até os cantos que ninguém veria. Tomei banho, vesti minha roupa menos velha, penteei o cabelo com cuidado. Queria estar
apresentável para meus filhos, queria que vissem que eu ainda tinha dignidade, mesmo com todas as dificuldades. Às 3 horas em ponto, a campainha tocou. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Abri a porta e lá estavam eles, todos os 5. Fernando na frente com seu terno de trabalho e uma expressão séria que eu não conseguia decifrar. Cristina atrás dele, evitando meu olhar. Os gêmeos, José e João, com os braços cruzados e rostos fechados, e Mariana, minha bebê, que nem sequer sorriu ao me ver. Entrem, entrem! Que alegria ter vocês aqui, todos juntos, eu disse, abrindo espaço para eles passarem. Eles entraram em fila, silenciosos, e se sentaram na sala como se fossem estranhos visitando uma casa desconhecida. Ninguém me abraçou, ninguém me beijou no rosto, ninguém perguntou como eu estava. O ar estava pesado, denso, carregado de algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que me assustava profundamente. Vocês querem um café? Água. Eu posso preparar alguma coisa rápida. Eu ofereci, nervosa, minhas mãos tremendo ligeiramente. Não precisa, mãe. Senta aí, por favor. A gente precisa falar com você, Fernando disse, apontando para a poltrona velha que sempre foi minha. Sentei devagar, sentindo minhas pernas bambas, meus olhos indo de um filho para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Fernando respirou fundo, trocou olhares com os irmãos e começou a falar. Mãe, a gente conversou bastante nesses últimos dias sobre sua situação, sobre o problema com o aluguel, sobre tudo. E a gente chegou numa conclusão. Meu coração disparou. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente, e então soltou. A gente decidiu que o melhor para você é ir morar num lugar onde tenha pessoas para cuidar de você, onde você não precise se preocupar com conta, com comida, com nada disso. Não entendi imediatamente. Minha mente tentava processar aquelas palavras, fazer sentido delas. Um lugar? Que lugar? Vocês encontraram uma casa para mim alugar? Com um preço melhor? Eu perguntei, confusa, ainda agarrada àquela esperança boba. Cristina soltou uma risadinha nervosa e olhou para baixo. José mexeu no celular, evitando meu olhar. João limpou a garganta, desconfortável. E Mariana, minha Mariana, tinha lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Não, mãe. A gente arrumou uma vaga para você num lar de idosos. É um lugar muito bom, tem enfermeiras, tem atividades, tem outras pessoas da sua idade, Fernando continuou, e cada palavra era como uma facada no meu peito. Um lar de idosos, um asilo. Eles estavam me mandando para um asilo. Não, espera. Isso é brincadeira, né? Vocês estão brincando comigo, eu disse, forçando uma risada que saiu estranha, quebrada. A gente não está brincando, mãe. É a melhor solução para todo mundo. Você vai estar bem cuidada, não vai passar por dificuldades financeiras e a gente vai poder visitar você sempre que quiser, Fernando. Disse, mas eu mal ouvia mais as palavras dele. Minha cabeça estava rodando, meu estômago revirado, minha visão começando a ficar embaçada pelas lágrimas. Mas eu não quero ir para um asilo. Eu quero ficar na minha casa. Eu posso trabalhar de novo, posso fazer faxina, qualquer coisa. Eu não preciso ir para um asilo. Minha voz saiu alta, quase um grito, o pânico tomando conta de mim. Fernando suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Mãe, você tem 62 anos, as costas destroçadas de tanto trabalhar, não aguenta mais trabalhar pesado. E essa casa não é sua. O dono quer você fora. Você não tem para onde ir. Tenho. Posso ir morar com um de vocês. Eu não ocupo espaço, não dou trabalho. Posso ajudar com as crianças, com a casa. Posso... Minha voz falhou, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo meu rosto. Cristina finalmente falou, a voz baixa, mas firme.
Mãe, eu tenho 2 filhos pequenos. A casa é apertada. O Marcelo trabalha muito e precisa de sossego quando chega em casa. Não tem espaço para mais ninguém. E você, Fernando? Você tem uma casa grande. Só você e a Patrícia. Eu posso ficar num cantinho. Nem vão perceber que estou lá, eu implorei. E a palavra implorar não é exagero, porque era exatamente isso que eu estava fazendo, implorando para meus próprios filhos não me abandonarem. Fernando evitou meu olhar. A Patrícia não se sente confortável com a ideia, mãe. E eu tenho que respeitar minha esposa, Patrícia, aquela mulher que olhou para minha casa com desdém no primeiro dia que a conheci agora, decidia se eu podia ou não morar com meu próprio filho. E José? João? Mariana? Minha voz saiu como um sussurro desesperado, olhando para cada um deles, procurando nos olhos de alguém um sinal de compaixão, de amor, qualquer coisa. José falou sem levantar os olhos do celular. Mãe, a gente mal consegue pagar nossas próprias contas. Não dá para sustentar mais uma pessoa. João apenas balançou a cabeça negativamente, ainda sem coragem de me olhar nos olhos. E Mariana, minha bebê, disse com a voz trêmula: Mãe, o apartamento é pequeno. E o Rodrigo, ele acha que não é uma boa ideia. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu estava caindo num abismo sem fim. E meus próprios filhos, aqueles que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu criei com tanto amor e sacrifício, estavam me empurrando para aquela queda. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu? Sussurrei, a voz quebrada. Eu dediquei minha vida inteira para vocês. Trabalhei até os ossos, passei fome para vocês comerem, vesti trapos para vocês terem roupa boa. Eu fui mãe e pai ao mesmo tempo. E agora, vocês me pagam assim? Fernando se levantou e os outros o seguiram, como se aquilo fosse um sinal combinado. Mãe, a gente já decidiu. Já pagamos o primeiro mês do asilo, já arrumamos tudo. Amanhã de manhã a gente vem te buscar. Pode separar suas coisas, só o essencial, porque o quarto de lá é pequeno, ele disse, caminhando em direção à porta. Não! Eu gritei, me levantando da poltrona, minhas pernas quase cedendo. Vocês não podem me obrigar. Eu não vou. Cristina veio até mim, segurou meu braço com mais força do que o necessário. Mãe, para de fazer drama. Você devia estar agradecida por a gente ter encontrado uma solução. Muita gente na sua situação fica jogada na rua. Pelo menos você vai ter um teto, comida, cuidado. Pare de ser ingrata. Ingrata. Minha própria filha me chamou de ingrata. Aquela palavra ecoou na minha cabeça, destruindo qualquer resquício de esperança que eu ainda pudesse ter. Eles saíram, um por um, deixando-me ali sozinha na sala. Fernando foi o último, parou na porta e disse sem se virar: Amanhã às 9 da manhã a gente está aqui. Esteja pronta. E fechou a porta atrás de si, o som da porta batendo ressoando pela casa vazia como um tiro. Desabei no chão, meu corpo sacudindo com soluços violentos. Chorei como nunca. Tinha chorado na vida. Nem quando Roberto morreu. Nem nos dias mais difíceis de pobreza e solidão. Porque essa dor era diferente. Essa dor vinha da traição de quem eu mais amava no mundo. Da rejeição de quem eu tinha certeza que sempre me amaria de volta. Meus filhos não me queriam mais. Eu tinha me tornado um fardo, um problema a ser resolvido, uma obrigação inconveniente. Fiquei ali no chão por horas, até a luz do dia se transformar em crepúsculo e depois em noite. O frio do piso penetrava meus ossos, mas eu não tinha forças para me levantar, para ir até o quarto, para fazer qualquer coisa. Minha mente repetia em loop as palavras deles, as expressões nos rostos, a frieza com que tinham decidido meu destino sem ao menos me consultar,
sem ao menos considerar meus sentimentos. Quando finalmente consegui me levantar, já era madrugada. Olhei ao redor da minha casa, aquela casa pequena e velha que tinha sido nosso lar por tantos anos. As paredes conheciam cada riso, cada lágrima, cada história daquela família. E agora eu seria arrancada dali, jogada num lugar cheio de estranhos, abandonada pelos próprios filhos que um dia prometeram cuidar de mim quando eu ficasse velha. A realidade caiu sobre mim com força total. Amanhã de manhã, minha vida como eu conhecia acabaria. E não havia nada, absolutamente nada, que eu pudesse fazer para impedir. Não dormi naquela. Fiquei sentada na cama, olhando para as paredes do meu quarto, para os móveis, velhos que tinham me acompanhado por décadas, para as poucas fotos que ainda restavam penduradas. Uma foto de todos nós juntos, quando ainda éramos uma família de verdade. Fernando com seus 12 anos, Cristina com 10, os gêmeos ainda pequenos, e Mariana, minha bebê, no meu colo com aquele sorriso banguela. Eu estava sorrindo também naquela foto, um sorriso genuíno de quem acreditava que o amor era suficiente para superar qualquer coisa. Às 5 da manhã, quando o céu começou a clarear, levantei e comecei a separar minhas coisas. Fernando tinha dito para levar apenas o essencial, como se minha vida inteira pudesse caber numa mala pequena. Peguei algumas roupas, a escova de cabelo que era da minha mãe, o terço que Roberto me deu no nosso casamento, as poucas fotos que ainda tinha. Olhei para os outros objetos espalhados pela casa e percebi que nada daquilo importava mais. Eram apenas coisas, memórias materiais de uma vida que estava acabando. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, aquela que guardava para ocasiões especiais. Se eu ia ser levada para um asilo como uma condenada, pelo menos iria com dignidade. Penteei meu cabelo grisalho, passei um batom velho que tinha na gaveta, olhei para meu reflexo no espelho rachado do banheiro. A mulher que me encarava de volta era uma estranha. Seus olhos estavam fundos, cercados de olheiras roxas, sua pele pálida e marcada pelas rugas de 62 anos de vida. Mas ainda havia algo ali, uma força que eu não sabia que existia, uma determinação que vinha de algum lugar profundo dentro de mim. Às 9 horas em ponto, como prometido, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava Fernando, sozinho dessa vez. Os outros não tinham coragem nem de vir me buscar, de encarar o que estavam fazendo. "Você está pronta?" ele perguntou, os olhos não encontrando os meus, a voz monocórdia. Peguei minha mala pequena, dei uma última olhada para a casa que tinha sido meu lar e saí sem dizer uma palavra. O carro dele era novo, cheirando a couro e ar-condicionado, tão diferente dos ônibus lotados que eu pegava todo dia para ir trabalhar, dos caminhos a pé que eu fazia para economizar passagem. Sentei no banco de trás, como uma passageira qualquer, e Fernando dirigiu em silêncio. Tentei olhar pela janela, ver a cidade passar, mas minhas lágrimas embaçavam tudo, transformando as ruas em borrões coloridos. O asilo ficava na periferia da cidade, um prédio cinza de 3 andares com grades nas janelas. Tinha um jardim na frente com algumas flores murchas e bancos de madeira, onde alguns idosos sentavam, olhando para o nada com expressões vazias. Fernando estacionou, pegou minha mala e entramos pela porta principal. O cheiro me atingiu imediatamente, desinfetante misturado com urina e comida requentada. Um cheiro de abandono e tristeza que parecia impregnar as paredes. Uma mulher de jaleco branco nos recebeu com um sorriso profissional e falso. "A senhora deve ser a dona Helena. Seja bem-vinda. Aqui a senhora vai ser muito bem cuidada, pode ter certeza." Ela falava comigo como se eu fosse uma criança, com aquele tom exagerado que as pessoas usam
quando acham que você não entende direito as coisas. Fernando assinou alguns papéis, entregou um envelope que imagino que contivesse o pagamento, e a mulher me levou pelos corredores do prédio. Meu quarto era minúsculo, com 2 camas de solteiro, um armário compartilhado e uma janela pequena que dava para o muro cinza do vizinho. Eu dividia aquele espaço com outra senhora, a dona Alzira, que estava deitada na cama, olhando para o teto, murmurando coisas que eu não conseguia entender. A senhora pode guardar suas coisas ali, a mulher disse, apontando para a metade do armário. O almoço é ao meio-dia, o jantar às 6. Temos atividades às terças e quintas. Qualquer dúvida é só chamar. E saiu, deixando-me ali com minha mala e meu desespero. Fernando tinha ido embora sem se despedir. Nem um abraço, nem um beijo, nem um pedido de desculpas. Sentei na cama, as molas rangendo sob meu peso, e olhei ao redor daquele lugar que agora seria minha casa. As paredes eram brancas e sujas, com manchas de umidade nos cantos. A janela tinha grades. Eu estava presa ali, abandonada, esqueci. Os primeiros dias foram os piores. Eu mal conseguia comer, a comida sem gosto empurrando garganta abaixo, mais por necessidade de sobreviver do que por vontade. Passei horas deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo os sons do asilo, passos arrastados nos corredores, gemidos de dor vindos de outros quartos, o barulho constante da televisão na sala comum, onde idosos assistiam programas sem prestar atenção. Ninguém me visitou. Nem Fernando, nem Cristina, nem os gêmeos, nem Mariana. Meu telefone ficava silencioso, no criado mudo, sem uma ligação, sem uma mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles no momento em que saí daquela casa. A dor da rejeição era constante, uma ferida aberta que não cicatrizava, que doía mais a cada dia que passava sem notícias dos meus filhos. Mas foi numa tarde de terça-feira, 3 semanas depois de ter chegado ali, que algo mudou dentro de mim. Estava sentada no jardim, olhando para as flores murchas, quando uma outra moradora sentou ao meu lado. Era a dona Terezinha, uma senhora de cabelos completamente brancos e olhos azuis que ainda brilhavam com vida. A gente se parece, ela disse de repente. Como assim? Perguntei confusa. A gente tem a mesma história, filhos que nos jogaram aqui e esqueceram que a gente existe. Começamos a conversar e pela primeira vez em semanas senti que alguém me entendia de verdade. Dona Terezinha tinha 4 filhos, todos bem-sucedidos, todos ocupados demais para cuidar da mãe que ficou velha e inconveniente. Ela estava no asilo há 2 anos e nos primeiros meses tinha sido igual a mim, devastada, quebrada, sem vontade de viver. Mas então algo tinha mudado. Eu percebi que ficar esperando por eles, chorando por eles, só estava me destruindo mais. Eles fizeram a escolha deles. Agora eu tinha que fazer a minha. As palavras dela ecoaram dentro de mim pelos dias seguintes. Eles fizeram a escolha deles. Agora eu tinha que fazer a minha. Comecei a refletir sobre tudo, sobre minha vida inteira dedicada aos meus filhos, sobre os sacrifícios que fiz achando que eles fariam o mesmo por mim quando chegasse minha vez. Percebi que tinha cometido um erro fundamental. Tinha me anulado completamente em função deles. Tinha esquecido de viver minha própria vida, de ter meus próprios sonhos, de ser Helena antes de ser mãe. Comecei a participar das atividades do asilo. Pinturas nas terças, música nas quintas, caminhadas no jardim pela manhã. Conheci outras pessoas, outras histórias de abandono e dor, mas também histórias de recomeços e descoberta. A dona Marlene tinha aprendido a tocar violão aos 70 anos. O seu Antônio escrevia poesias que nos faziam chorar e rir ao mesmo tempo. A dona Célia organizava apresentações teatrais onde todos participavam,
criando momentos de alegria genuína, mesmo dentro daquelas paredes cinzas. Eu tinha passado 62 anos acreditando que meu valor estava em ser mãe, em cuidar dos outros, em me sacrificar, e agora, pela primeira vez, estava aprendendo que eu tinha valor por ser simplesmente eu mesma, que eu merecia ser amada não pelo que eu fazia pelos outros, mas pelo que eu era. Que minha vida não tinha acabado quando meus filhos me abandonaram, tinha apenas tomado um rumo diferente. 6 meses depois de ter chegado no asilo, recebi uma ligação. Era a Mariana. Mãe! A voz dela estava trêmula, carregada de culpa. Meu coração acelerou, todas as emoções voltando de uma vez. Oi, Mariana, respondi, tentando manter a voz firme. Mãe, eu estava pensando em ir te visitar. Se você quiser, claro. Se você aceitar me ver depois de tudo. Fiquei em silêncio, por alguns segundos, processando aquilo. Minha bebê, que tinha me abandonado junto com os outros, agora queria voltar. Parte de mim gritava para dizer sim, para perdoar instantaneamente, para abraçá-la e fingir que nada tinha acontecido. Mas uma parte nova de mim, essa Helena, que estava aprendendo a existir por conta própria, hesitou. Mariana, você pode vir me visitar sim, mas não porque eu preciso de você para ser feliz. Não porque eu vou ficar aqui esperando que você e seus irmãos finalmente percebam o valor que eu tenho. Você pode vir porque eu escolho te receber, porque eu ainda te amo, mas também porque aprendi que meu amor próprio vem em primeiro lugar agora. As palavras saíram firmes, surpreendendo a mim mesma. Houve silêncio do outro lado da linha, depois um soluço. Eu mereço isso, mãe. A gente fez uma coisa horrível com você. Eu sei que não tem desculpa, mas eu quero tentar consertar. Não sei se dá para consertar, Mariana, não sei se... As coisas podem voltar a ser como eram, mas eu estou disposta a conversar, a ouvir o que você tem para dizer. É um começo. Mariana veio me visitar no domingo seguinte. Ela trouxe flores e, quando me viu, começou a chorar. Me abraçou com força, pedindo desculpas repetidamente. Conversamos por horas, ela explicando como Rodrigo tinha influenciado a decisão dela, como ela tinha sido covarde, como se arrependia todos os dias. Eu ouvi tudo e, no final, disse a verdade. Eu perdoo você, Mariana, mas não esqueço. E as coisas nunca mais serão como antes. Você vai ter que conquistar minha confiança de novo, passo a passo. Os outros não vieram. Fernando, Cristina, José e João seguiram suas vidas como se eu não existisse. E sabe de uma coisa? Eu aprendi a viver com isso. Aprendi que não posso controlar as escolhas dos outros, mas posso controlar como reajo a elas. Aprendi que família não é apenas sangue, é quem escolhe ficar ao seu lado, quem te valoriza, quem te ama de verdade. Hoje, 1 ano depois de ter chegado aqui, posso dizer que encontrei uma paz que nunca tive antes. Tenho meus amigos do asilo, tenho minhas atividades, tenho visitas ocasionais da Mariana, que está tentando reconstruir nossa relação. Não é a vida que eu imaginei para mim. Não é o final feliz dos contos de fada, mas é real, é honesto e é meu. Para você que está me ouvindo, quero deixar uma mensagem. Seu valor não depende de quanto você se sacrifica pelos outros. Você não precisa se anular para ser amado. E se aqueles que você ama te abandonam, você não deixa de ter valor. Você aprende, você cresce, você segue em frente. A vida continua, mesmo quando parece que tudo acabou. E às vezes, nos lugares mais improváveis, a gente encontra versões melhores de nós mesmos que nem sabíamos que existiam. Essa é minha história. E se ela puder ajudar uma pessoa a não cometer os mesmos erros que eu,
a valorizar a si mesma antes de tudo, então valeu a pena compartilhar cada segundo dessa dor.